Alô você, seja bem-vindo mais um Pode Bailar Comigo. E hoje tem um casal lindo aqui, gente, pra gente bater um papo, falar de relacionamento, dança e amor, né? Ele é um casal foficho, tá bom? Então sejam bem-vindos, Marçal e Karine. Karine Alves e Marçalzinho, dançarinos e professores de dança de salão, especialistas em samba de gafieira e forró. São professores regulares de 5 escolas de dança em São Paulo. Passistas da Rosas de Ouro, hein? Integrantes da companhia Irmãos de Samba. E participam do programa The Show na Rede TV. Vem dançar comigo, vem remexer, que esse shot eu ofereço pra você. Vem cá, menina, vem meu xodó, vem dançar comigo, agarradinho nesse forró. Vem dançar comigo, vem remexer. Podemos? Por favor. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado mesmo pelo convite. Como eu havia dito na introdução, é um casal lindo, belo, e a gente vai falar um pouco sobre dança. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho da onde surgiu cada um, qual que é a sua micro-história, para depois a gente falar como que aconteceu esse encontro. Tá bom? Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Marçal e Karine. Fala um pouquinho da história de cada um de vocês. Vamos começar pelas damas. Você é cavalheira, hein? Eu gosto de falar que eu comecei na infância, porque a minha família é do forró, né? Eu tenho muitos tios que tocam, então eu fui influenciada pelo meio. E o axé, que na época que eu era pequenininha, né, era misturado tchan, então a gente tem a influência do axé. Faz um favorzinho pra mim, fica de pé aqui. Aí você falou assim, agora repete quando você era... Hã? Criança pequena. Ah, pequena, que ela cresceu, que meu Deus. Não, eu coloquei um salto, eu cresci alguns centímetros. Ai, mas então, a banda familiar, eles tocam, tem um nome a banda? Tem, antigamente era Sandra e Sandrinha, as feras do forró, e hoje em dia é Camisa Molhada. E tem Trio Relevo do Nordeste. Não, mas espera aí, Camisa Molhada? Isso. Olha, calma lá. Olha que surpresa agradável. Não venha me dizer que é um ônibus, que tem um ônibus que tem uma parada lá na cidade de Perdões. Um ônibus grande assim. Eu lembro que é preto e tem a marca assim, Camisa Molhada. Será que é essa mesma banda? Lá em Perdões. É esse ônibus suada, não é? Esse ônibus. Não, Camisa Molhada. Ah, eu confundi. Esse deve ser suada. É suada lá de Perdões. Menina, assustei. Eu falei, achei que você era de Minas Gerais também. Não, é porque minha família é de Alagoas. E Bahia. E Bahia, minha mãe é da Bahia. Mas os meus tios que tocam são de Alagoas. Mas aí eles tocam aqui em São Paulo. Eles também viajam e tudo mais, mas eles ficam mais concentrados aqui. E a banda fica por aqui mesmo, por aqui, né? Isso. Aí são duas bandas, né? Que, assim, é o Trio Relevo do Nordeste, que também é um tio. E o outro é o Camisa Molhada. Entendi. Aí eu cresci nisso. Olha a equipe, aí eu achando que era camisa suada. Olha, eu empolguei, o coração foi lá no teto agora. Aqui, mas deixa eu falar, Karine. Nesse caso aí, então a sua influência nasceu por conta da música, né? Sim. A influência com os seus tios são tios, né? E qual música que você gostou? Você já foi bailarina deles, por acaso? Não, né? Não, Aí não. nem quiseram te contratar, né? Não, porque, assim, nessa época eu dançava nas festas de família. Então, sempre quando tem festa, meus tios tocam. Mas eu nunca tinha pensado em entrar no forró, porque na época eu gostava muito do axé. Então, eu já troquei a abertura do show deles, axé. Mas forró não. Mas o axé, assim, o axé, eu acho que ele teve vários momentos, né? Sim. Igual agora, por exemplo, quando a gente pensa hoje, tem aquela música do Léo Santana, né? Sim. Você lembra a música? Tem o Zona de Perigo. Você sabe essa? Tem um pouco. Mostra aí, agora você vai mostrar. Não, agora vai mostrar agora. Pode ir lá. Pode ir? Ó, o Marçal canta, que ele canta muito bem. Não, pode cantar você, né? Não. Que a gente sabe que você canta. Ah, não, mais ou menos. Vai lá. Ei! É sensacional o jeito que ela faz comigo, fora do normal. Eu tô na zona de... Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca Pronto, agora eu sei por que ele se apaixonou. Até na edição já coloca a música em cima, coração. Respeito, até eu apaixonei.
Falar o quê, né, pai? E aí, então... Mas aí, depois, com o tempo, você teve a aprovação de seus pais? Como é que foi o virar, o start do... gostei, eu vou dançar, vou me profissionalizar? Bem, eu sou capricorniana, então com 8 anos de idade eu falei, vou trabalhar com dança. Eu já sabia o que eu queria da minha vida. Assim, minha família nunca deu muita importância. Assim, você quer dançar? Dança aí na sala e tudo mais. Eu não tive muito apoio, não. Mas eles também nunca brigaram, assim, nunca falaram, não, isso não pode acontecer. Quando eu fiquei mais velha, ali, uns 20 anos, foi quando eu realmente tomei atitude. Eu falei, não, eu preciso escolher algo pra me seguir. E eu era apaixonada por dança de salão. Só que eu não entendia que dança de salão era uma dança pra todos. Eu achava que era uma dança de elite, que não era o meu lugar, porque eu vim de um lugar periférico, né? E aí eu fui procurar dança de salão, fui saber como funcionava, e aí eu fui me inserindo. Depois de uns 2, 3 anos, eu falei, não, é isso realmente que eu quero. Aí, sim, eu fui estudar, fui fazer curso técnico, fui me aprofundar. Lá em Alagoas mesmo? Não, aqui em São Paulo. Aqui em São eu Paulo. nasci em São Paulo, Tá, mas faz quanto tempo que foi em que ano que você falou assim, vou me profissionalizar e conquistar um nome no mercado? 2018. Poxa, tem pouco tempo. Você é novinho, então. Quantos anos? Eu não vou falar... Não fala, não esquece, gente. Ninguém... Agora até eu fiquei sem graça. Eu tenho 30 anos. Olha, não parece, não? Uai, por que não pode parecer? Ela parece ser mais jovem pelo temperamento. Não. Eu te colocando em maus lençóis, hein? A gente já tava, antes de gravar o programa, a gente já pensou, nossa, se tivesse aqueles testes assim, sabe quando tem as perguntas pro casal, tipo, que dia você pediu em namoro? Ele ia perder todo. Que dia foi o primeiro beijo? Qual o filme favorito? Qualquer coisa. Você esqueceu tudo, Não, né? a gente... O homem, gente... Eu já ia me colocar em mau lençóis. E olha só, todos os homens se identificam, a maioria dos homens se identificam com o Marçal. A gente acaba esquecendo mesmo. Eu esqueci até que eu comi ontem. Imagina a data de, sei lá, né, do primeiro beijo. Mas ela lembra. Ai, ela é muito romântica. Então fala a data. Agora até eu fiquei curioso. Do primeiro beijo? Que dia foi, Marcelo? Ele não vai lembrar, não. Foi dia 30, porque eu tava conferindo antes de entrar. Foi 31. 31. Foi 31. Já ia errando, ele já ia errando. Foi 31 de agosto. 31 de agosto. Foi 31 de Dia agosto. 30 ele me chamou pra sair. Isso. Dia 31 Não, vai dar um beijo. ótimo corte. O namorado quase bate na trave, quase erra o dia do primeiro beijo. 31 de agosto. Mas que legal. Mas agora, Marçal, fala um pouquinho de onde você veio, como que a dança apareceu na sua vida. Beleza. Minha família também é de origem nordestina, né? Então também sempre tive contato com o forró, com a música desde cedo, mas nunca foi uma coisa que eu pensava assim, não tinha essa coisa quando criança, entende? Entendi. Na adolescência ali, minha irmã começava a sair pro forró, pro pagode, aí ela queria me ensinar os passinhos, né, minha irmã mais velha. Mas deixa eu só te interromper, mas não é nem para interromper, é para mudar. É porque, igual lá em Minas Gerais, em Mato Grosso, onde que minha mãe mora, eu tive umas vezes lá, aí o pessoal chama pagode, e quando você vai lá é sertanejo. É parecido com essa ideia? Do interior, eu sou de Salto, que é do interior, isso também acontece, mas no caso da minha irmã, o pagode era o pagode do samba Pagode mesmo. Do samba mesmo. É igual a axé, que aqui a gente chama de axé, o que lá em Alagoas chama de swingueira. Em alguns lugares também chamam de pagode, e em outros axé, então... E samba também. Às vezes é onde dança o axé, o pessoal fala, é samba. Aí você chega lá e fala, não, mas isso não é axé. Mas pra eles lá, é samba, ou swingueira, seja o que for, né? Bom, então você ia aos pagodes lá. Eu acho que isso é muito Brasil, né? É muito interessante. Minha irmã ia, eu era muito novo ainda. Então, assim, ela começava a querer me ensinar as coisas em casa e tudo mais, ali com 13, 14 anos. Não me interessava muito, mas fazia alguma coisa e depois fui gostando, beleza, enfim. Mas as suas irmãs que estavam ali, ó. Elas que chamavam você pra dançar, chamavam, suponho, né? Isso. Vem aqui, vem dançar comigo. Isso. Vem treinar isso aqui, me ensina. Aprende isso aqui. Vamos dançar funk, dançar axé, claro, né? Que era da nossa época aí de criança. Mas a dança, ela veio acontecer pra mim bem depois. Não pensava nisso em nada. Eu comecei a trabalhar com 13 anos.
Com 19 eu entrei na faculdade de administração. E com 20 eu comecei a fazer aula de dança na faculdade por causa de uma menina que eu tava interessado aqui. Ai, Marçal, você se comprometendo. A pauta, mais ou menos, hoje é pra falar de relacionamento. Ele vai sair sem a relação aqui, gente. Isso. Vai acabar o relacionamento aqui hoje. Não, mas vai lá, fala lá. Não estamos curiosos, Marçal, segura. Não estamos curiosos. Mas foi assim, eu fazia faculdade de administração na UFSCar. Já tava morando em Sorocaba, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Salto. Meus pais, né, são cearenses. Você sabe a distância de Salto pra capital aqui de São Paulo? É pertinho, 110, depende, né, enfim, mas dá nessa média 110, 120 mas quilômetros. Os seus pais são do Ceará, né? São do Ceará e moram em Salto. Vieram pra cá também, pra São Paulo, todo esse movimento, né, toda essa coisa. E aí, aos 20 anos, você olhou pra uma moça e disse, quero aprender a dançar com essa moça. E o detalhe, ficou com a moça? Não, nunca peguei. Mas sou eternamente grata a ela, né? Então, o lance foi o seguinte, ela fazia aula de dança, né? Ela fazia aula de forró que tinha de vez em quando na faculdade, e falou, pô, vamos lá fazer aula e tal. E eu, claro, interessado nela, falei, vamos. Aí comecei, fiz algumas aulas, enfim, aí gostei. Aí também tem um detalhe, né, nessa história, que é o seguinte. Fui fazer aula com ela, a aula era de forró, claro, eu já gostava muito de forró. E o meu primeiro patrão do meu primeiro emprego é forrozeiro. Ia pros forró, ia pro risca-faca, ia pro forró pé de serra, ia pra tudo quanto é canto dançar forró. Também me chamava. Então, assim, e daí depois que eu comecei a fazer as aulas na faculdade, com quem eu fui falar? Com ele. Falei, Zezão, bora sair e tal. E saí. Você ainda tem contato com o Zezão? Tem. Olha só que legal. Tem até hoje. E aí a gente saía e tudo mais, aí, pô, quando eu tava na faculdade ainda, entrou, né, uma troca de semestre, entrou umas férias, aí eu comecei a fazer algumas aulas na escola dele, aí fui para uma outra escola, né, porque eu tava de férias, fui para Indaiatuba, aí comecei a fazer aula com o John e a Tamires, que é um casal referência do forró, que são bicampeões brasileiros de forró, e dança de salão com o Du Avelar. Com quem? Du Avelar. É onde é? Indaiatuba. Indaiatuba. Aí foram os meus primeiros professores e aí eu me apaixonei. Aí eu comecei a falar, caramba, dança samba, dá pra dançar samba. Assim, nossa, isso aqui também é forró e dança. Aí faltava, eu acho, sei lá, eu nem lembro, mas acho que faltava 1 ano e meio pra eu terminar a faculdade. De administração, de administração, né? Eu tranquei e falei, não, o que eu quero da minha vida é isso aqui, eu quero dançar. Você trancou a faculdade, no meio de todo o processo, né, da convivência, da vivência da dança, você falou, poxa, não é pra... A administração não é pra mim. E aí, você foi pro mundo, então? Aí fui, falei, eu quero dançar. Que bom. Que bom, né? Porque aí você o conheceu, né? Sim. E como foi esse momento que vocês se conheceram na dança? Você vai a gente contar? tem 2 versões, na verdade. Eu vou na dela, que eu não sou besta. Ele tem a versão Tem dele. uma versão que eu conto pro público. Pô, que é entretenimento, né? Pra subir a audiência. Mas vamos pela história real, né? Não, você é mentiroso. Da cara dura. Não. Não, você só Eu só gosto de contar uns causos, né? Coisa do interior. Uai, então conta. A minha versão, e a gente se encontrou num baile que era produzido pela Raízes. Nós 2 fomos da companhia, mas quando ele já tinha saído. Na companhia de samba de gafieira. Samba de gafieira. E ela é da onde? Só pra situar a localidade. São Paulo. Aqui, São Paulo é a capital mesmo, né? Isso. E aí eu tava num baile e um amigo em comum chamou ele pra dançar comigo porque eu gosto muito de forró eletrônico. Só que lá não é comum das pessoas dançarem, né? Daí chamou ele e falou, dança aqui com a minha amiga. Eu que danço eletrônico com ela e tal. Aí ele me chamou pra dançar. E a gente dançou, no final da dança eu falei, pô, eu amo forró eletrônico. Minha família canta forró eletrônico, cresci no forró eletrônico. Vamos ensaiar um dia que você estiver livre e tal. Ele falou, pega meu contato, né? Aí eu falei, passei seu contato. Aí ele, não, você pega aí com o Dani. Aí eu, me passa o contato? Ele, não, depois você pega. Eu falei, ele não vai querer treinar comigo. Aí eu peguei o contato dele, chamei ele pra treinar. Aí a gente começou a treinar, enfim. Aí montamos a parceria, né, fizemos. Aí depois de uns 3 meses foi quando a gente começou de fato a sair. Aí ele me chamou pra sair. Aí eu até me espantei, porque eu achei que a gente tinha sido mais rápido.
Mas a gente começou a conversar dia 3 de maio, né? Foi. Pra falar sobre os ensaios. Dia 3 de maio. E aí hoje eu relembrei que o primeiro beijo foi em 31 de agosto. Quase mesmo. Eu achei que tinha passado, que tinha sido tão rápido. Cara, e agora, né? Hoje é dia 1º? Enfim, não sei Sim. que dia que, né, que a gente tá É. gravando hoje, mas tá fazendo um ano, vamos dizer assim, que a gente começou a treinar. Treinar. Ah, que legal, né? Fazendo um ano que E a coincidência, né, da data de estar aqui e do assunto que a gente está conversando a respeito de relacionamento, né? E vocês entendem, assim, que a dança é uma oportunidade justamente de trazer convivência. Não só, vocês foram agraciados pela relação, mas quais outros benefícios que a gente pode enumerar, falar um pouco, do quesito de convivência, de conviver um com o outro, né? Para além do relacionamento. Sim. A dança, ela já é relação, né? A nossa dança a dois, ela é uma dança de relação. Então, é muito bacana a gente ver depois, né, no conversar com os alunos, com os praticantes da dança, falar assim, pô, comecei a fazer aula e me senti mais confortável para falar com outras pessoas. Por conviver no ambiente da dança, você não acredita, descobri que minha chefe também dançava, a gente saiu para dançar, dançamos um dia na empresa, a relação melhorou. Poxa, através da dança eu fiz amigos, eu acho assim, aí são inúmeros casos, né? Mas conta um caso assim que lhe vem à memória. Eu acho que esse pra mim foi o principal, que foi o do Rony. O Rony chegou, um cara bem assim na dele e tal, e aí começou a fazer a aula. Aí ele já tava com uns 2 meses e falou, cara, você não acredita que eu descobri que dança. Ele falou, quem? Ele falou, minha chefe. Minha chefa sai, vai pro canto da Ema, sai dançar. Eu falei, sério. Ele falou, eu fui com ela. Eu falei, mentira. Ele falou, foi a gente, foi uns amigos, foi o pessoal da empresa, a galera viu a gente dançando. Ele falou, melhorou nossa relação no trabalho. Poxa, são inúmeros casos, né? A Cleusa, por exemplo, também é um caso que eu gosto bastante. Poxa, ela tem 70 anos, Olha. Ficou viúva, né, toda aquela situação, e entrou na escola de dança e a partir da dança a vida dela se transformou, porque conheceu novas pessoas, voltou a sair de casa, saiu da rotina. Claro, eu vejo da mesma forma que você. Poxa, talvez, né, a gente teve a sorte de acabar se relacionando, né, acabar junto. E nem era algo que a gente pensava. Inclusive, a Karine, ela me falava assim, ó, quando a gente começou a treinar, eu não quero casar, eu não quero relação com parceiro. Não era isso, Karine? Não, isso era eu que falava, entendeu? Uai. Falava, não, relacionar com parceiro, não. A gente falava isso. E acabou que a gente ficou junto, mas, cara, faz um bem danado. A gente fez também muitos amigos, né, através da dança. Os alunos se tornam amigos, saem juntos para fazer outras coisas, comemoram aniversário. A gente vê que realmente a dança e todo esse convívio só faz bem às pessoas. Nossa, se faz bem. E a gente Poxa, feliz por ser a ponte aí um pouco entre isso. E o mais engraçado é assim, eu vou dividir aqui para vocês, que muitas vezes quando vocês veem um casal profissional dançando, na maioria das vezes não é só trabalho mesmo, viu, gente? Faz aquela performance e tal, e o pessoal acha assim, poxa, legal vocês dois juntos. Então, gente, a gente só tá trabalhando. Então, realmente, tem muitos casais que fazem coreografia, apresentações, não significa que eles estão juntos. Simplesmente é um momento, né, um trabalho. Então, é bem comum a gente, no meio da dança, falar assim, olha, vamos montar uma coreografia e tal, e é só dança. E ele, no caso dos dois, já foi diferente. E na sua opinião, então, o que você tem algum relato, alguma coisa, Karine, que lhe vem à mente? De uma situação assim, poxa, olha que legal que a dança proporcionou de convivência para a vida, de relação com alguém? Olha, eu vou falar um pouco sobre mim, porque eu sou uma pessoa muito reservada, muito tímida. E eu não converso muito, assim. Quando a gente chega nos bailes, ele é a pessoa que fala com todo mundo e eu fico quietinha no meu canto. Você me lembra a Fabi Chagas. A Fabi Chagas, pra quem não viu o episódio da Fabi Chagas, ela dá muitas dicas legais em relação pra você, sabe?
se soltar e tal. E A gente quer assistir, inclusive. Falamos disso. Então, Inclusive, a Chagas, ela tem um jeitinho igual você, mais tranquilinha, mais fechadinha. Mas ela na dança, não sei se vocês já viram ela, você nem acha que ela tem essa timidez toda. Porque ela praticamente foi minha mentora quando eu entrei na dança. Ela foi uma das minhas primeiras professoras. É verdade, eu a primeira sabia, pessoa que eu não. me inspirei, e eu tenho um carinho enorme por ela. Então, beijo, Fabi. Então você tem um temperamento bem parecido com o da Muito. Chagas. E eu me identifiquei muito com ela por causa disso. Assim, eu teve aula de eu ter com ela tipo de 1 hora e não dançar, assim, só conversar pra entender esse processo na dança, porque pra mim foi um processo muito difícil. Eu danço desde criança, mas a dança pra mim foi pra outro lugar, assim. É um momento de ser expressão, um momento de eu colocar pra fora uma coisa que no comum não é também. Então, pra mim, a dança, essa coisa de você não precisar se relacionar conversando, né? Principalmente assim, geralmente quando o doutor chama, conduzida pra dançar, é um gesto, sabe? E você tem uma troca ali corporal, você não precisa conversar. E aí acabou e obrigada, cada sair do seu canto. Então, isso pra mim é o máximo, você poder se comunicar sem falar. Isso pra mim é incrível. Porque por você mesma, você é uma pessoa que prefere mais no gestual do que falar, é isso, né? Expor as suas ideias. Você tem dificuldade na hora de falar isso? Não, eu não tenho dificuldade de conversar, mas eu Então não não é sou expansiva, né? eu não sou uma pessoa muito extrovertida, eu sou uma pessoa introvertida. Entendi. Mas eu converso bem e tudo mais, mas sou a pessoa que vai chegar no bairro, cumprimentar todo mundo, e vai, nossa, e sabe a vereadora? Esse é o Marçal. Mas querendo ou não, quando a gente, principalmente, eu encontro com o Marçal frequentemente nos bailes, e a gente acaba pegando o hábito, é um hábito que eu adquiri aqui em São Paulo, inclusive. Você chega no baile e não cumprimenta todo mundo, e é por pessoa, você é tido como mal educado. Olha só pra você ver. Você é a mal educada da rodada. Eu sou a mal educada do rolê, gente. É a mal educada da rodada. Não, mas eu melhorei. Mas aí a gente vai junto. Eu melhorei, Vem cá, meu bem, vou te Gente, ensinar. tudo bem? Vou te Marçalzinho. ensinar. Ó, Essa meu é bem, a Karine, ó, minha parceira. prazer, Isso. minha companheira. Aí quando aqui. ele não tá, mesmo assim, eu não... Quando a gente chega em horário diferente no baile, né? Igual, assim, às vezes por aulas, enfim, outros trabalhos. Aí é diferente. Aí um chega, outro chega. Agora o grande público que ao vê-la no baile vai entender porque que ela é quietinha. Aí você fala assim, aí você dá o recado, chega perto dela, ó, eu vi seu episódio e agora eu vou te cumprimentar. Você nem precisa vir ao meu encontro. Vai fazer uma filinha assim na direção da Karine e cada um vai cumprimentar. Façam isso, ela vai adorar, viu, gente? Porque ela adora, eu sei, tá nos olhos dela, o olho dela até brilhou aqui. Não, isso é uma coisa que eu aprendi. Assim, eu entendi que o fato de eu ser introvertida não é um problema. Logicamente, eu vou aprender a criar algumas habilidades sociais para poder lidar com as pessoas, mas são personalidades diferentes. A gente tem a personalidade extrovertida, que é muito mais bem aceita pela sociedade, e a introvertida, que não é tanto. Mas eu entendi que tá tudo bem eu ser assim. Claro. Que, ninguém é igual, né? Que eu posso chegar e dançar e ficar na minha. Porque antigamente eu sentia uma pressão. Você tem que conversar, você tem... E tudo bem eu não ser assim. Obviamente eu fui fazer terapia para entender esse processo, criar a habilidade de falar, conversar em público, me impor na dança. Mas você fala muito bem, viu? E por mais introvertido que você se acha, mas eu acho que você se manifesta muito bem. Ou talvez porque você tá muito à vontade de conversar comigo. Tomara que o Marçal não seja ciumento, tá bom? Ele não é ciumento, então é tranquilo. E ele com você? Eu teria que ser mais ciumento, entendeu? Ele é tranquilo. Esse é o ponto. Mas assim, o último ponto que é interessante é assim, realmente a arte, a dança, ela é claro, ela nos transforma, ela muda o nosso modo de ver o mundo, mas não é uma imposição no sentido de, poxa, você tem que ser assim, ou você tem que ser assado, ou para dançar você tem que ser extrovertido, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o lance é assim,
a socialização, a comunicação, a dança em si, ela acontece sem que as pessoas mudem realmente o que elas são por dentro, entende? Mas que a dança faça parte da vida delas e... Saca? Eu, ao falar assim, e habituado por também dar aulas, essas coisas que nós fazemos, né, que é do nosso cotidiano, eu costumo a fazer uma comparação disso que você acabou de falar, e até para simplificar o que você está dizendo, porque passa muito pelo sentimento. Então, é como se você fosse oferecer um prato para alguém, um prato de comida. É um arroz e um feijão. Você toma, isso aqui é um arroz e um feijão. Isso aqui sou eu. Esse arroz com feijão, bem temperadinho. Mas sou eu, tá? Você não pode querer que um feijão, um arroz, seja um prato milanesa ou qualquer outra coisa. Você oferta o que você é, o que você tem ali naquele instante. Posso melhorar? Posso melhorar. Um dia eu posso me tornar uma milanesa, não sei, para quem gosta de milanesa. Mas é ofertar o que você tem. Isso chama-se genuidade, é autenticidade. Coisa que eu acho que às vezes falta muito no nosso dia a dia, né? Que as pessoas fake, coisas desse tipo. E dentro do relacionamento, né? É bom a gente conseguir explorar isso, né? Dentro da relação. E quando vocês dançam juntos, qual que é a troca? Qual é o máximo da troca que vocês sentem quando vocês estão dançando juntos? Porque tem gente que não gosta de misturar relacionamento com dança, porque talvez mais da conta, viu, menina? Essa era a ideia, né? Não era não misturar, não deu muito certo. Mas... tem os desafios e tem os prós e os contras sempre, né, Marçal? Eu acho que o ideal é ter respeito. Você respeitando o seu parceiro, isso é a chave para você chegar no melhor da convivência, no melhor da sua dança, no melhor do profissional e no melhor do pessoal. Eu acho que não misturar é muito difícil. Assim, pode ser que tenha alguns parceiros que falam, não, a gente não mistura. Mas eu acho que no final do dia, aquela pessoa que você conviveu o dia inteiro é a pessoa com quem você vai dormir no final da noite, né? É a pessoa que você vai ver diariamente. Então, o que eu tento levar para nós dois é assim, sim, tentar separar, mas tentar entender que nós dois somos humanos, que a gente erra. E que às vezes vai acontecer, da gente misturar uma emoção pessoal com uma emoção de trabalho. E trabalhando isso no dia a dia. E em turma, vocês já tiveram que apagar uma situação? E olha só que interessante, eu não sei se já aconteceu com vocês. Lá em Minas Gerais, às vezes chega um casal super apaixonado. Vinha fazer aula, professor. Eu falei, que legal. Eu acho que eles já me entenderam. Claro. Eles já me entenderam. Aí começa a fazer aula. O cara, geralmente o homem não tem uma boa desenvoltura nas primeiras aulas. E a mulher já tem uma facilidade. Aí a mulher fica impaciente e começa a brigar. Aí aquilo que era para somar na relação só atrapalhou. Vocês já vivenciaram isso, né? Muito. Isso acontece sempre. Aí entra exatamente o que ela falou, que é o que a gente tenta manter, o respeito. Porque se tem respeito, tudo funciona e a intimidade, ela acaba quebrando essa barreira. Então, o que a gente gosta muito quando vem os casais é que eles trocam. É claro, a gente nunca obriga, mas quando o casal troca, a gente fala, beleza, vai pra frente. Porque aí, aquela mulher que tava brigando com o marido não vai brigar. Vai brigar com outra. E vice-versa, e o marido, porque às vezes o contrário também acontece. Às vezes o marido tem mais desenvoltura ou não, enfim, mas ele acha, independente, né, de quem tem mais ou menos, entra numa coisa de sempre colocar o outro, né? Você que errou, você que não sei o quê. E aí com o outro não, com o outro tá ali quietinho, cada um tentando fazer o seu melhor. O que a gente teve numa conversa assim sobre isso foi a intimidade não permite. A intimidade não pode permitir. Porque, obviamente, a gente já chegou a ter uns contrapontos e tudo mais. E aí eu entendi que a intimidade não pode permitir eu passar do meu limite. Então, se eu errei, será que o comportamento que eu quero ter com essa pessoa eu teria com outra? Será que a intimidade pode permitir? Então, a ideia que eu deixo não deixa. A intimidade não pode... não deixa a raiva subir também não, viu, gente? Isso, ela não pode ser um passe livre para eu poder ser grosseiro com meu parceiro, com a minha parceira, de soltar uma ofensa, ou de ter uma reação corporal agressiva, né? Mas você já percebeu, é que a hora que me veio tal de algo na minha cabeça,
E isso é utilizado, a intimidade é utilizada no argumento de pai com filho, de mãe com filho. Vocês já viram isso, essa reprodução dessa situação? Então, assim, você fala assim, ô pai, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu sou seu pai. Ah, sim. O argumento de autoridade e de intimidade. Se eu sou seu pai, eu cuido de você vai ter que fazer desse jeito. E às vezes o pai ou a mãe não tem aquela paciência. Filho, menino, vou te mostrar, porque quando você faz assim, assado, vai chegar no resultado X. Talvez você fazendo aqui, você mude o resultado. Tá vendo? Não precisa o argumento de autoridade ou, no caso, da intimidade, né? Sim. É complexo isso, mas... Sim, mas é bem verdadeiro. Eu acredito no que ele diz. As construções, né, das nossas relações familiares, de amigos, etc., enfim, vão nos colocando nesse lugar. E às vezes a gente, sem perceber, a gente acaba magoando quem a gente mais gosta. É maluco isso, né? Você já viu mãe e filho brigando com mãe? Querendo até às vezes bater frente aos pais, meu Deus. Não bate na mãe de vocês não, viu, gente? Não bata, tá? E aí quando você vê, você diz, poxa vida, logo a pessoa que eu mais gosto, né? E às vezes acontece nos relacionamentos, né? Eu acho que é uma linha tênue. Nos relacionamentos, nas parcerias. E aí a gente foi também, enfim, tentando se espelhar, se inspirar em outros casais que também trabalham juntos, né? Mas quem que vocês conhecem? Não só da dança, quase né? ninguém, não. Não, sério. Bom, que hoje a gente trabalha, né? Tem a Camila e o Ricardo, que nos dirigem, né? Numa companhia de dança. Varjão? Varjão isso, e o Varjão, Ricardo Oliveira. Ele fez aniversário recentemente. Parabéns, viu, Ricardo? Muita paz e saúde pra ti. Eu tava lá no aniversário, né? Sabia. Você dançou, apresentou ou só... Não, a gente só foi lá tirar uma onda, só fomos curtir. Poxa, é lindo, eu gosto deles. Eles formam um casal muito bonito mesmo, né? E um trabalho de longos anos já juntos. Ano que vem eles estão fazendo 15 anos de parceria. Então a gente tenta trocar essa ideia também. E alguém assim que a gente foi conversar, que trabalha junto há muito tempo, é o Juan e a Lorelei, que são amigos pessoais. Não são da dança. Não são não, né? O Juan e a Lorelei, eles têm um pet shop juntos. Trabalham juntos. E eles estão há mais de 50 anos juntos. Meu Deus. E enfim, há mais de 20 trabalhando juntos e vivendo juntos. Né? E aí fala sobre esse equilíbrio, porque é muito tempo junto. Por incrível que as pessoas falem que não, mas é muito tempo junto. E precisa respeitar e entender o espaço do outro. Isso é muito importante. E o espaço dos dois também. Então acho que a gente vem aprendendo, na verdade. Né? E nessa aprendizagem que vocês estão convivendo, assim, agora falando de dança mesmo, né? O que você acha que a Karine veio somar para a tua dança e acho que o Marçal contribuiu na tua dança, né? Ou algum estilo, alguma coisa mais específica? Fica à vontade. Tá, assim, a gente... Na verdade, no começo, ainda estamos no quebra-pau, exatamente. Ainda estamos no começo, né? Nosso primeiro ano aí de parceria. Pelo que eu entendi, a Karine, ela gosta de forró eletrônico. E você também gosta. Também. Mas e onde que divergiu nesse tema? No forró, na verdade, a gente conseguiu até se alinhar mais rápido, porque a gente já dançava. Quando eu digo... da dança é assim, o corpo dela veio de uma pessoa que fez hip hop, que fez axé, que dançava sozinha, que não dançava dois. E o meu veio da dança de salão, a única do samba, do bolero, do tango já fiz. Faço inclusive, faço balé, faço jazz. E aí o que aconteceu, eu acho que também um pouco no forró, mas a gente acabou se alinhando mais rápido, é que assim, a gente divergia às vezes sobre pontos, talvez para ensinar, ou sobre como encaixar a dança, ou sobre transições, e sobre ideias mesmo, né? Sobre como pensar a dança. Então, eu não quero te interromper, eu quero aprofundar nesse ponto. Você consegue dizer, por exemplo, Wendes, tal passo, eu gosto de fazer assim. E ela gosta de fazer assim. Vocês conseguem? Eu acho que
Poxa, qualquer passo, mas eu vou falar, sei lá, vou falar da pulsação do samba, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, pica-pau ou escovinha. Faz uma gentileza pra mim. Mostra o pica-pau sozinho aqui e explica ali pra mim. Beleza, favor. claro. Por favor, o cara veio pra isso, viu, gente? Ele veio pra isso. Soltou aqui. Deixa eu guardar aqui o trem. Ó, o pica-pau, ele é um movimento específico do samba de gafieira. E ele é um movimento que tem como característica a pulsação, mas não que ele precise ser sempre assim. A gente aprende ele tendo que fazer 1000 coisas antes. Depois, com os nossos estudos, a gente entendeu que de um simples balanço, Sim. a gente pode entrar No pica-pau. no pica-pau. E que é um movimento simples. Que é simplesmente você bater com a ponta do seu pé no chão, de um lado E pro outro. e do outro. Aí veio, claro, sim, uma outra característica, que é se retirar do calcanhar do chão, que vai te dar esse pulso, Sim. vai te dar esse balanço. O pessoal acha, muita gente fala assim, o pica-pau é pulado. Eu acho que já é diferente de pular de um simples retirar o calcanhar do né? chão. É um corpo para baixo, né? Porque as influências das nossas danças, como do samba, do forró também, são danças que vêm de... né? Isso, são danças pro chão. Então Pro são chão. muitas danças pro chão. E, enfim, aí rolava essa confusão, exatamente. Pô, mas você faz muito para cima, mas você faz muito para baixo, mas você pisa muito duro, você amortece demais. Mas isso para mim, enfim, para terminar, um pica-pau simples, aqui, ó. Contratempo. Ai, beleza. Esse foi o meio termo que vocês acharam. Não, então. eu vou falar que, na verdade, eu acho que o que pegou mais desafio do que o pica-pau, acho que foi o abraço. Um Né? abraço? Um abraço. Então explica a diferença. O que você sentiu diferente no abraço? O abraço... Não, deixa eu falar a sua. Fale. Enfim, não sei Ah, se não, eu vou- Você não lembra não do abraço? Fale. Qual que ele gosta? Lembrei. demorou. Você já sei. É porque assim, quando a gente começou a dançar, ele sentia que eu tinha um abraço muito leve. Só que ele queria um abraço mais pesado. E aí eu falava, Com poxa... licença, eu vou fazer isso. Não sinta ciúmes, tá? Não, vai lá. Gente, é só trabalho, tá bom? Tá, como é que você pega? Não, como é que você pegava antigamente? Acho que assim mesmo. Eu acho que eu pressionava mais aqui. Não, Não. era assim. Levinho, levinho nas costas. Solto. Isso, solto. E você sentia falta de uma pressãozinha. Isso. Daí ele falava, não, mas tá muito leve. E aí a gente ia estudando, aí ele entendeu que eu não precisava forçar aqui. Mas, desculpa. Mas Ele é muito forte. Mas que eu podia manter aqui, desde que eu mantesse o meu braço firme. Aí, quando a gente começou a dançar, eu comecei a dar mais uma pressão. Aí ele começou a reclamar, não, agora tá muito forte. Aí Agora tá discussão. demais. Aí Nossa, ele queria gente. forte, aí depois ele começou a falar Aí que ele queria começou a mais falar leve. assim, ai, Karine, para de me impressionar. Eu falei, não, agora eu Foi quero, isso que ele falou, ai, nossa, você tá me impressionando demais. eu quero mais leve. Eu quero E- mais liberdade. É isso E que aí a gente percebeu também que quando ele dançava, ele fazia um ganchinho comigo. Aí eu falei, não, tá muito forte esse gancho. Separa porque eu quero ser livre aqui no meio. E aí a gente começou a encontrar esse meio termo, assim, do abraço que ele considera forte ou leve e eu de querer ser mais solta dentro do abraço. Do espaço. Do espaço, Eu acho que o abraço é um segredo da dança, um dos segredos da dá dança. trabalho demais. E cada pessoa abraça de um jeito. Então, por exemplo, se eu for dar um conselho para ela sobre o abraço, eu vou falar, putz, eu sinto isso, acho que você tinha que fazer isso. Você já vai falar outra coisa. Sim. Vai vir outra pessoa e vai falar outra coisa. E o lance é você conseguir descobrir o seu abraço. E que dá muito trabalho, né, Marçal? Gente, esse assunto, assim, é um papo meio que bem profissional. Mas se você que não é profissional e quer entender um pouco disso, pega essa dica, que essa dica é valiosíssima. Teve uma situação, até conto essa história para os nossos convidados, que um dançarino de tango, na final, ele estava na semifinal do campeonato de tango salão, que tem duas modalidades, bom, até onde eu sei, os tangueiros me ajudem, qualquer coisa, deixem comentários aqui, tá? Que tem um tango salão. Na semifinal, o cara passou da semifinal, deram uma dica para ele. Ele mudou o jeito dele abraçar a dama dele pra final. Pegou a dica de alguém e ganhou o campeonato. Mas essa história
Antiga, né? Já sou um senhorzinho já. Aí, justamente, a importância do abraço. E quando eu também dou aula, eu falo assim com as pessoas, poxa, gente, imagine que seu abraço tem que ser, eu sempre falei isso, meus alunos lá de Minas Gerais vão lembrar, seu abraço tem que ser um colchão. Colchão. Como assim, professor? Eu falo assim, imagine que você tem que dar aquela sensação de aconchego aqui. Não, há quem goste de um colchão mais duro e há quem goste de um colchão mais macio e tal. Então, nós como cavalheiros, se assim, e assim eu coloco, é um desafio, uma coisa dificílima, é isso. É achar esse ponto, poxa, eu acho que ela gosta mais aqui, mais assim, mais assado. Já me Arocha, nossa, era uma aula com ele, assim, de 1 hora e ele falando de abraço. Como no tango, se a gente fizer uma aula bem avançada de tango, gasta-se muito tempo só de falar de abraço, né? Mas aí, faz o seguinte, mostra aí o Pica-Pau como é que tá agora, então. Porque agora até eu fiquei curioso. Vocês não ficaram curiosos com o Pica-Pau? Não é o do desenho não, tá? Olha lá, meu compadre, tá vendo ela de novo? Chegou lá, pô. Aí, se misturar tudo vai dar coisa boa, hein? Eu vou dizer que tudo isso começou por causa dela. Essa festa nem tinha por lá, até sua chegada mudar. Trouxe o brilho nos olhos e um amor no coração. Ela consegue transformar nossa favela em passarela, no gingado do seu caminhar. Natureza me presenteou com a chegada da minha mulher, o meu futuro amor. Oi, prazer em caramba, hein? Agora finaliza com o selinho aí, hein, gente? Nossa, o amor está no ar! Eu acho que a aula de abraço foi muito bom, hein? Ele abraça muito bonitinho, hein? Estamos ajustando, estamos aprendendo, né? Sim. Bom, é um dos melhores abraços ou o melhor abraço? Pra mim é o melhor. Ai, para! Ele é muito bom. E além de tudo, humilde. Sim. Esse sim seu não foi convincente, não, hein? Não, sim, ele é muito paciente. Acho que se não fosse isso, não tinha dado certo, né? E a vontade dele de deixar acontecer as coisas, de deixar eu me colocar, me posicionar. Eu acho que ele tem a cabeça bem aberta, assim, pra dança. Foi uma coisa que eu gostei muito, assim. Ele entende quando eu proponho uma coisa nova e vice-versa. Que bom, ele te escuta, né? Sim. O bom homem é aquele que te escuta? Esse é o bom homem? Sim, acho que sim, né? Ele não escuta muito no Sei lá. pessoal. Na vida, isso. Pessoal e profissional. ele é ótimo dançando, ele me escuta. Dançando. Isso, dança. Ela limitou agora. Porque eu... Falando um pouco, né, do pessoal, tem uma coisa que se eu começo a fazer alguma coisa, cara, pode ser, sei lá, lavar a louça. Tô lavando a louça, fala aí comigo. Eu não vou ouvir. Então, por exemplo, estamos numa entrevista. Pronto. Aqui eu só vou falar e só vou ouvir. Não me peça pra fazer algo, entende? Além disso. Ao mesmo tempo. Então, enfim, aí já é em casa, né? Em casa, estamos em casa, estou no celular, mas não é só no celular, lavando a louça, posso estar colocando uma meia. Mas você tá colocando uma meia, você não consegue responder? Não, é complicado para nós homens. Sabe quem que falou isso? Depois, se vocês quiserem ver, tem isso no YouTube. Um vídeo do pastor Cláudio. E o pastor Cláudio, ele fala uma coisa em relação a isso. Ele está na assembleia lá, falando com os fiéis lá. E ele diz isso, que o homem... É claro que ele coloca de uma maneira muito engraçada, o pastor Cláudio. Ele até ficou famoso porque ele fala de coisas sérias, mas brincando, sabe? E ele falou sobre isso. A mulher acaba de chegar em casa e começa a falar um monte de coisa com o cara. O cara mal se ligou. Aí eles falam aquele negócio da caixinha. Você falou, o homem tem que fechar a caixinha do... Isso. E o Marcel é bem isso, então. Ele tem que fechar a caixinha do pôr a meia. Peraí, eu acabei de colocar a meia. Pode falar, meu amor. Agora eu consigo te escutar. É isso. Às vezes eu fico horas falando sozinha. Daí eu
percebo que ele não tá, sabe? Eu falo, você me escutou? Não, mas agora a gente já tem... falando? Você tava falando? A gente já tem um combinado. Você tá me escutando? Agora tem que perguntar. A gente aprendeu. Criou um código. Por exemplo, você tá me escutando? Se responder sim, provavelmente está. A gente vai melhorando, a verdade é essa. A gente vai melhorando. Então, ó, mas além desse caso aí da meia, eu quero que você conte um outro caso. Deixa eu só puxar um breakzinho rapidinho e ela já vai contar um caso bem legal. Ô, gente, acompanha a gente. Daqui a pouco a gente volta, hein? Vem comigo, vem com a gente. Pode bailar, pode bailar. Seu AP multipropriedade na praia, a partir de R$ 97 mil. Esse é o Primority, AP na praia inteligente. Ligue 11 982 58 40 67. Apartamentos de 1, 2 ou 3 dormitórios. Cotas imobiliárias a partir de R$ 97 mil. Mobiliado, decorado, equipado com mais de 30 itens de lazer. Consultores através do WhatsApp 11 982 58 40 67. Chama lá! Muito bem. Olha só, a Karine vai contar um outro caso aqui da caixinha. Até então, o Marçal só sabe calçar. Uma vez que ele colocou, tava no trabalho de colocar meia no pé, ele só sabe colocar meia. Ele morre pro restante do mundo. E qual outra situação que você viu que ele fica absorto, sem resposta imediata? Lavando a louça. Não adianta, o mundo pode cair do lado dele. E assim, é um momento dele, assim, que ele lava a louça com calma, né? Então ele tá aqui. E aí eu não sei, eu acho que ele entra num universo paralelo. Aí ele enxágua, numa tranquilidade, e eu tô, não sei o que. Aí quando eu olho, eu vejo que ele tá tão concentrado lavando a louça. Você tá me escutando? E ele não consegue nem escutar a pergunta. Aí eu, Marçal, aí ele, oi. Se ele lavar a louça, ele entra em estado de contemplação. Não sei o que acontece. É que lavar a louça é uma meditação, né? Então é um momento de parar e refletir sobre a vida. Não, eu conheci uma mulher, não vou citar nomes, né? Meu Deus do céu. Epa, não se Não, mas ela é minha amiga. Eu conheci ela porque, assim, ela tem, vamos dizer assim, ela tem uma condição de vida muito favorável. Então ela tem empregada, tem tudo e tal. Ela é tipo isso que acontece com você, Marcelo. Ela utiliza o momento de lavar a louça para ela pensar na vida e tal. O Silvio Santos, na hora já escutei histórias assim, que o Silvio Santos, na hora dele tomar uma decisão séria, vai tomar banho. Já escutei, não sei se é verdade. Ele vai debaixo do chuveiro e vai lá. Eu de vez em quando faço isso. Aí adivinha, não acerto nas minhas decisões. O curioso é que quando eu chamo ele para meditar, ele dorme. Ele não consegue meditar. Eu não cheguei no seu nível de espiritualidade. É isso que ele deve pensar isso. Você faz yoga, é isso? Não, eu só uso a meditação. Faz meditação. Mas tem gente que... Eu tenho até uma aluna minha, o nome dela é Rosana Giovanelli. Faz tempo que ela faz aula comigo, mas eu ainda a tenho como aluna, amiga, pessoa boníssima, que assim, eu tenho uma gratidão eterna por ela. Ela dá aula de yoga, ela pratica acho que há mais de 15 anos. Eu não tenho a data, o número, né, o ano preciso. E ela fala sobre essa importância maior, tá ligado na meditação. Às vezes as pessoas acham que é o acro yoga, que é fazer as posturas. Não, cara. Começa justamente com a respiração e como que fala? A meditação. E os dançarinos lá de tango que faz aquelas competições, né, de campeonato mundial, fiquei sabendo que eles praticam justamente para achar esse controle, essa emoção, ter o controle na respiração e tudo mais. Muito bom. Gente, eu quero perguntar para vocês aqui, o bate-papo tá muito bom mesmo, né? Fala um pouquinho como que foi, Marçal, sua experiência lá no navio. Porque para quem não sabe, esse danadinho aqui, ele fala... Quantos idiomas? Fala aí, quantos idiomas? Falo bem, eu falo 5. Só bem, 5 idiomas. E isso foi por conta da tua convivência no navio, e a dança te colocou lá no navio, não foi? Isso. Inclusive, você vai falar, mas inclusive eu citei você num podcast. Aí. Você não ficou sabendo não, né? Eu tenho que acompanhar. Aí não segue as nossas tendências, é isso. Ai. Então, a gente vai assistir o da Fabi e vamos assistir esse agora. Então, foi do Thiago, até lembro. Foi o bate-papo com o Thiago. Para quem também não assistiu, gente, não perca. Eu vejo da Fabi Chagas, né? Vamos dizer assim, a inspiração da Karine.
E também do Thiago, amicíssimo, DJ, mandou muito bem lá no nosso bate-papo. E aí eu toquei nesse assunto, porque o Thiago também foi ao navio. Só que você passou mais tempo no navio do que o Thiago. Então fala um pouquinho da sua experiência e os idiomas. E eu tenho um desafio para vocês. Oi? Bom, acho que foi 2017. Acho que foi 2017, eu fui a primeira vez. Porque eu tive um professor de tango, né? Já que falamos tanto de tango hoje. Tive um professor de tango que trabalhou na Costa Cruzeiros. Né? Ele fez o contrato com a esposa dele. Depois fez na MSC também. E eu estava começando minha carreira e ele falou, poxa, uma excelente oportunidade, é um trabalho legal para quem está começando, porque depois se você se estabilizar, enfim, ele deu vários conselhos, estabilizar, casar, etc., você não vai querer ficar viajando e tudo mais, enfim. Ele falou, pô, vai, se joga. Beleza. Aí fui. Quando eu fui para a Costa, que foi o primeiro contrato, eu cheguei numa equipe, né, porque tinha eu, que era o professor de dança, minha parceira era dominicana, a minha primeira parceira. Bachateira, por acaso? Bachateira, salseira. E o nosso chefe era italiano. Ok. E aí tinha a equipe. A equipe tinha umas 12 pessoas. Todos falavam italiano. E quando você faz a entrevista para entrar, falou o seguinte, o que você tem que falar é inglês. E eu falava, caramba, é italiano. Aí todo mundo lá falando italiano, a reunião era italiana, as informações eram italiano. E o meu chefe falava português, porque é muito comum do navio as pessoas falarem vários idiomas, porque elas viajam muito. Sorte a tua. Aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, o que você não entender, eu te falo em português. Ele falou, fica tranquilo, você vai aprender, é fácil. É fácil. Eu falei, fácil? Eu não estava entendendo nada. E aí aquilo me incomodou, porque ficava numa coisa que é assim, eu não sabia, às vezes, poxa, falava, pô, as pessoas estão falando de mim, não é possível. Nossa, cara, e rindo da minha cara, exatamente, estou falando de mim, estou falando de uma coisa que eu não sei, eu não estou entendendo. Aí eu chegava todo dia, como fui sair, né, um dia do navio, peguei 2 livrinhos, na Costa também tem um curso de todos os idiomas, enfim, né, dos principais do trabalho. Comecei a fazer esse cursinho todo dia lá com o livrinho, todo dia. Não lembro quem era meu parceiro de cabine na época, mas eu via qualquer pessoa que falava italiano, eu perguntava, como que fala isso? Como que fala isso? Como que fala isso? Além de tudo, você foi curioso, né? Pra aprender, né? E aí fui. Aí o inglês eu já falava um pouco, o espanhol eu falava um pouco, aí fui aprendendo italiano, francês, um pouco de alemão, de russo, de chinês, de japonês. E aí foi essa loucura. Que legal, hein? E então assim, vamos enumerar novamente, só pra... Até eu perdi aqui a sequência. Você fala italiano, o que mais? Português? Oh, Português também conta. Espanhol, conta, é verdade. Inglês e francês. E francês. Agora, ó, o desafio é o seguinte. Você vai falar, claro, não olhando pra mim, olhando pra ela. Eu te amo em cada uma dessas línguas. Okay. Te amo. Essa é uma música linda italiana. Em espanhol, te amo. Mesma coisa. Te amo. I love you. Je t'aime. Nossa senhora, tem que aprender esse francês, hein? Francês, c'est très très beau, c'est incroyable. J'aime le français. Olha só que lindo, parabéns, viu, Vassal? Gente, olha, nós já estamos encaminhando pro fim. O papo, nossa, tá gostoso demais. Antes da gente finalizar, eu vou pedir o seguinte, que vocês deixem um like, compartilham. Olha, mandem isso pra alguém. A gente tem até o famoso sininho. Não vamos deixar de tocar no sininho lá para relembrar. Deixe comentários se vocês gostaram desse casal Puput. Eu vou até pedir para eles fazerem um coraçãozinho assim, ó. Olha lá que lindo. Não, é um com o outro, você deixou ele no vácuo. Ela deixou ele no vácuo. Eu vi. Muito romântico. Amor, já tava aqui. Olha, eu sou muito romântica. Aqui, ela sozinha. Assim, olha lá, cá, olha lá. Cá. Agora olha lá. Isso, vocês são muito espontâneos também. Mas a gente, espontâneo a gente é bastante, viu? Eu vou campeão da bola fora. E nós. Eu vou ser o coreógrafo de vocês fazerem bastante coraçõezinhos. Então vamos fingir que tudo aconteceu certinho. Pô, faça um coração vocês aí. Okay. Ela já ia errar a mão também. Aí ela ficou bem mais bonita. Como um bom coreógrafo de coraçãozinho. Eu vou desde já agradecer a presença de vocês.
feliz mesmo do bate-papo. É a primeira, eu conheci o Marçal, mas eu nunca aprofundei um diálogo com ele. Então hoje eu estou muito feliz de conhecer da sua história. Eu achei que você era até do Nordeste, mas esse sotaque foi por causa dos seus pais, né? E também pela feliz presença de você e desse casal muito bonito. Antes de eu finalizar, vou pedir para que cada um de vocês aqui diga para as câmeras, deixe um recado que tenha o coração de vocês e vocês poderiam falar para os alunos, seja para quem for, para minha mãe, meu pai. Pode começar. Bom, primeiro eu quero agradecer a toda a equipe do podcast, a atenção do pessoal por convidar a gente. Muito obrigado. Um recado, gente. Comece a dançar. Se você não dança, apenas comece. O meu recado é que as pessoas também dancem da forma que for. Não precisa se espelhar, querer copiar ninguém. Pode ser você mesmo, ser feliz do jeito que é. É isso. Que lindo, hein? Que mensagem bonita. Então nós vamos finalizar assim. Vou deixar um recadinho também. Então continue seguindo nosso trabalho. Logo teremos mais episódios assim que vão tocar o nosso coração, que vai emocionar cada um de nós. Eu, você, todo mundo. E espalhem essa notícia, né? O amor está no ar, hein? E feliz Dia dos Namorados para todos os namoridos aí, amiguinhos, ó. Só amor no ar, viu, gente? E aqui, vou pedir para eles dançarem. Eu já vou pedir direção, solta a musiquinha que eles merecem. Vamos lá, um sambinha pra galera. Tu vai querer tirar? Feliz Dia dos Namorados a todos. Tchau, gente. Pode bailar! Pode bailar! Surpresa, esse lindo futuro.